What's up, Springers? How are you guys doing? Como é que vocês estão? We're back with Spring Money! Estamos de volta com o nosso podcast totalmente voltado para a área de money, de investimento, de economia, de potencialização de mercado, de bufunfa, whatever you call, da maneira que você quiser chamar. O podcast da Spring School totalmente voltado para money. A gente tem dois podcasts, agora na verdade é o mesmo podcast, mas a gente tem um quadro aqui dentro, que é o Spring Money. O primeiro podcast que você conhece, que é o Springcast, ele é um podcast, vamos dizer assim, não é que ele é aleatório, mas ele tem de tudo um pouco, contando a vida e as experiências da galera aqui no Japão e no mundo. Agora, eu e este cara bonito que está aqui do meu lado, Mr. Vitor Duílio Soares, a gente teve essa ideia magnífica de falar assim, cara, eu invisto já há um tempo, Vitão investe já há um tempo, a gente gosta de falar sobre investimento, a gente gosta, esse é um assunto que é muito bacana pra gente, falou, pô, vamos fazer um podcast pra ajudar a galera no Japão e no mundo, na verdade, a estar empreendendo, investindo de maneira simples, tranquila, aprender de maneira facinho, fazer o básico, mas aquele básico que funciona, tá ligado? Perfeito. Então, that's the introduction. E você, Vitão, faz uma sua introduction aí, rapidão. Olá a todos, eu sou o Victor Duílio Soares e como o Gutão já falou, nós estamos aqui para literalmente desmistificar este mundo que é o mundo dos investimentos e com certeza te levar a um ponto correto, aonde você vai ter não uma segurança extrema, mas onde você vai ter certeza e noção do que você está fazendo. E é para isso que a gente está aqui, para te guiar nesse caminho, que vai ser muito legal, cara, vai ser top demais. Então, seja muito bem-vindo. E aproveita aí o podcast com a gente. E let's go. Bora, vinheta. Can't stop me now. Então a gente vai começar falando o tema principal de hoje, guys. Qual que é o tema principal desse podcast, Vitão? É a nossa reserva de emergência. Guys, então é o seguinte, a gente vai ensinar pra vocês de maneira bem tranquila, bem simples, o primeiro passo, você fala assim, pô, eu queria começar a investir, quero começar a investir. A gente já falou no outro podcast que se você tá afim de começar a investir, a primeira coisa, você investe em você. Você investe em conhecimento. É isso, pronto, acabou, não tem conversa. Tudo bem, então você já está investindo em você já comprou livro, você está assistindo vídeos sobre investimento, você está acompanhando o nosso podcast também. Legal, você está investindo em você. Agora vamos para a parte prática. Que é a reserva de emergência. Então, assim, Vitão, na sua concepção, cara, o que é reserva de emergência, né? Cara, eu vou falar em palavras muito simples aqui. Reserva de emergência é aquilo que vai te salvar no momento em que você menos espera que talvez algo aconteça. E eu tenho exemplos comigo do que aconteceu. Conta aí pra nós. Vamos contar isso aqui. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2019, né? 2019, 2020. Tivemos aquela grande crise mundial aí, né? Sure. Não precisa nem explicar o que foi. E eu lembro que foi no momento em que eu estava aqui no Japão, e o que aconteceu com a maioria das empresas aqui? Pararam, né? Cortou o pessoal. E se eu não tivesse a minha reserva de emergência, eu tava na roça, literalmente. E foi um dinheiro que a gente conseguiu, eu e minha esposa, a gente fez, sabiamente aqui, que deixou a gente tranquilo por 4 meses, mais ou menos. Top. Então, assim, ó, literalmente é isso. Em palavras bem simples, guys, para vocês entenderem. Lembre-se dessa palavra, reserva de emergência. Você tem que ter a reserva de emergência. Óbvio que o próprio nome já diz. É um money reservado, guardado para emergências. Que foi o que o Vitão citou aqui, cara. Então, é o first step. Eu quero começar a investir. Eu vou pôr 10 mil ienes por mês ali. Tudo bem, mas peraí, como é que tá a sua reserva de emergência? Não é que você tem que ter uma baita de uma reserva para começar a investir, mas você tem que primeiro priorizar ela. Sabe uma coisa que é engraçada? Não, olha o que a gente fez. O Vitão fez muito sabiamente aqui, ele já imprimiu aqui os tópicos de tudo que a gente vai falar, pra gente não esquecer nada. Então a gente tem aqui todos os tópicos que a gente vai falar e aí a gente vai fazendo aqui ponderações em cima. Fechou, Vitão? Fechou, bora. Então vamos lá, vou ler a primeira aqui e a gente fala em cima dela. Olha só, primeira coisa, você tem que estabelecer uma meta. Você tem que determinar o valor que você quer ter como reserva de emergência e qual que é a recomendação que sempre se dá para você ter uma reserva de emergência. Qual que é? No mínimo são 6 meses, né? Essa média de 3 a 6, de né? 3 a 6. Sabe o que é interessante, então? Quem que é que a galera mais conhece da área de investimento no Brasil? No Brasil? Primo Rico, cara? Primo Rico, Thiago Nigro, né? Ele é o cara que é referência, né? E ele sempre falou pra galera 3 meses.
Sério? Sempre falou assim, não, pô, tu tem que ter 3 meses de reserva de emergência. Pra você poder ter segurança, investir 3 meses. E aí veio a crise. Ele obviamente estava muito tranquilo, mas ele percebeu que 3 meses não é o suficiente. Não é o suficiente. Por quê? Porque a galera ficou parada. A gente não tá no Brasil. Quanto tempo será que a galera ficou parada lá? Cara, foi 1 ano e pouco aí, Então. num quebra-pau terrível. Então, e teve o... Como é que chama? Que aqui a gente não teve. Como é que chama quando a pessoa não pode sair de casa? O... Jesus Christ, é o... Pera aí. Eu também não lembro, mas assim, que a pessoa não pode sair lá. Daqui a pouco a gente lembra. Lockdown. Teve lockdown, né? Que foi obrigatório. E aí a galera não podia sair de casa. E aí? E sei lá por quantos meses poderia se estender. Mas a crise do Covid em si, ela foi longa, cara. Ela foi longa pra caramba. Não durou 3 meses. Foi muito além, Foi né? muito longa. E depois teve o momento que tinha que voltar. E como é que as empresas iam voltar? Muita empresa voltou no vermelho. Pois é. Fornecedor, não tinha. Ixi. Cara, o Covid começou em 2020. Foi ali que o Covid começou em 2020. E eu costumo dizer, guys, que ele terminou no Japão em 2023. Ué, mas por que, Guto? Principalmente porque o distanciamento social e a não obrigatoriedade de máscara acabou no início de 2023. Ou seja, aqui no Japão a parada durou 3 anos, cara. 3 anos que a gente aqui no Japão ralamos, velho. Ralamos pra poder manter tudo do jeito que tinha que manter. Então, ou seja, 3 meses, na minha visão, como você bem falou, Vitão, não é o suficiente. Eu acho que 6 meses seria o ideal. Então faz um cálculo pra mim. Vitão, você já trabalhou em caixa? Eu também trabalhei. Mas fala aí um salário médio da galera que tá no caixa, na fábrica. Hoje em dia aqui no Japão, o salário médio, ele vai girar em torno de... Vamos lá, limpo 180 mil ienes. Com a galera, a gente fala que sai no TADE. TADE é horário normal, né? Por exemplo, você entrou às 8, você vai sair às 4, 5 horas. Depois de todos os descontos, vai girar em torno de 180. 180 no mil. máximo. Ou seja, você precisa ter... Cara, uma reserva de emergência grande, hein? 180 mil. Mas né? Não, mas em ienes, né? O salário. Não, mas eu digo assim... é porque o que é reserva de emergência? Reserva de emergência, o ideal é que seria de 3 a 6 meses... do seu salário seria uau, porque você estaria muito além de despesa básica. Sim. Mas um cara que... É que aqui no Japão, guys, quem vai dizer que eu tô errado, mano? Mas o cara que ganha 180 mil, ele gasta quanto? Gasta 300? Pô, no mínimo o cara gasta 185, tá ligado? Não, ele parcela, ele gasta 200 e parcela a diferença. Então, puxado, o podcast é justamente sobre isso, guys. Vocês vão ter que começar a ter mais controle financeiro, tá? Pô, você tá falando o quê aí, Guto? Pô, eu tenho uma certa autoridade pra falar sobre isso, porque eu invisto e eu faço a grana trabalhar já faz muito tempo, guys. Faz muito tempo. Muito tempo que eu tô nessa de economizar, quer saber desde quando? Desde 2006. Pronto, desde 2006 que eu comecei a criar reserva de emergência e comecei a investir. 2006, cara. Caramba. De 2005 para 2006. Isso aí já investi em ações desde aquela época? Ações não, ações foi bem mais pra frente, foi em 2011, 12 mais ou menos. Mas eu comecei realmente a fazer investimento em imóveis. Né? E aí já conta. Criei reserva de emergência, investimento em imóveis, investimento em consórcio. Saca? Fiz investimento em consórcio também com a ideia de vender a carta quando ela fosse contemplada. Ou seja, fiz coisa pra caramba. Então, desde 2006. Então, vamos voltar pro básico. Eu não vou falar dessas coisas com vocês agora. Vamos falar do básico. Tu tem que ter, no mínimo, 6 meses aí do teu salário. Pô, Guto, mas 6 meses é muito. Eu sei, velho. Então, não sai do vídeo ainda ou do podcast porque você acha que você não consegue. Você consegue, cara. Poxa vida. Mas vamos supor, o que é uma despesa básica? Você que não tá no Japão, pensa em dólar, tá? A gente tá falando em ien, mas pensa em dólar. Tu tem que ter. Deixa eu ver se vai ter aqui. Acho que vai ter aqui, vamos falando. Porque senão eu falo... tem o próximo aí, lê o próximo pra nós. A despesa mensal, como que você calcula a sua despesa mensal? Aqui tá dizendo aqui, que eu separei por tópicos, fazer uma lista detalhada de suas despesas mensais, incluindo aluguel, moradia, contas, alimentação, transporte, seguro, entre outros, né? Mas faltou aqui... Não, aqui o seguro saúde, que com certeza isso já vem descontado aqui pra gente no Japão, que acho que esse seguro que ele tá falando é mais automóvel, essas coisas, né? A despesa básica, então vamos calcular aqui, rapidão. Despesa de aluguel. Vamos falar que o cara tem aí 70... Vou jogar alto, hein, mano? Jogar alto, viu? Manda aí. Ele mora num lugar chique, então ele paga muito mais caro. Eu moro no Alphaville aqui do Japão. Mas vamos falar aqui que seja 70 mil ienes, tá? Ou seja, $700 a despesa de aluguel, de moradia, 70 mil. Por quê? Porque se o cara... não, mas eu moro muito mais caro. Beleza, então vai morar mais barato, mano. Mas eu pago... Se você for aluguel, né? Se você comprou a casa, é outro papo. Não, mas eu moro... E tem estratégia, viu? Se você comprou a casa e tá apertado, tem estratégia. Vamos passar depois mais pra frente.
Mas eu moro caro, pô, pago 70, 75, 80. Legal, vai morar num lugar que você vai pagar 60, mano. Saca? 60, 55, 65, diminui o lugar onde você vai trabalhar. Ah, Guto, mas é fácil. Cara, você tava conversando nesse canal, quantas vezes você já mudou? Você é um cara que mudou pra caramba. Ixi, você meu já Deus. contou? Eu contei esses dias, guys. Você Acho acredita? que eu perdi a conta, cara. Chuta, então. Eu vou te falar. Eu contei, mano. Quantas Cara, vezes eu já mudei? devo ter me mudado por baixo aí mais de 12, 13 vezes, É? cara. Eu contei, guys. Porque às vezes eu tô falando assim, pô, sai desse apartamento, querido, tá caro. Vai pra um apartamento um pouquinho mais em conta, pra você poder economizar. Eu mudei já 18 vezes. Jesus! 18 vezes. Eu tenho 30 e uns quebrados. Um pouquinho mais de 30. É quase como se eu mudasse uma vez a cada 2, 3 anos, cara. Tá ligado? Que isso, cara. 18 vezes. E aí, inúmeros motivos, né? Desde lá do Brasil, como aqui no Japão. Mas aqui no Japão, todas as vezes que a gente mudou foi de maneira estratégica. Isso acaba sendo até que natural aqui, né? Toda- aqui Galera, emprego aqui, ou às vezes realmente por causa disso, tem que abaixar um pouquinho mais aqui, então Mas tem acaba gente que é muito trocando. resistente, Vitão. Tem. A gente que é muito resistente. Ah, não, mas eu gosto aqui, meu filho tá estudando nessa escola, tá tudo bem. Eu entendo tudo isso, tá? Eu entendo tudo isso. Tem outras maneiras de você economizar. Mas se é uma possibilidade, abraça, velho, abraça. Mas vamos lá, 70 mil de despesa de aluguel e moradia. Conta. Água, luz. Porque aqui eu já coloquei, tipo, imposto residencial e tal. Mas água, luz, telefone. Tá, vamos lá. Água, luz, telefone. Vamos calcular para 2 pessoas? Vai 2 pessoas. Porque daí Depois faz a gente o dobra cálculo. pra família, vai lá. Exatamente, ó. 2 pessoas, água, luz, telefone. Telefone coloca por baixo 20, 22 mil. Dependendo do plano que a pessoa tem. Aí eu já falo que a pessoa tem que cortar esse plano, cara. Então, é Se alto. a pessoa paga 22 mil de plano, corta, vai lá e E corta. aí vai ter internet, parece tudo junto. É, não, mas mesmo assim. O ideal para um plano é que você, vamos supor que você tem um plano realmente que é 5 pau de internet, né? $500 de internet, saca? Aí você tem que ter no máximo os dois junto com a internet, coisa de 4 mil cada um, papapá, entre 12 e 15 mil. Uhum. Entre 12 e 15 mil, A cara. galera também faz muito aqui de ficar toda hora trocando de telefone, né? Não então, pode ver se um você iPhone tiver novo que já pagando- troca, né? Isso aí tem que ir Aí riscado ali, fica cara. vindo pra dentro da parcela. conta, Aí usa o verdade. PayPay, já pede ali um pouquinho de dinheiro pra operador, porque aqui dá pra fazer isso. Tem um aplicativo que chama PayPay, né? Quem conhece, você consegue pedir o dinheiro ali pra operadora. E você usa, tipo um cartão de crédito da própria operadora. Sim. Então a gente faz Tem isso. gente que faz isso também, pra pegar cashback e E tal. aí vai então, assim, aumentando, daí é. vai aumentando. Então você vai ter que correr dessas tentações aí se o seu foco, o seu objetivo for fazer Exatamente. sua reserva de emergência. Mas vamos jogar aqui vamos jogar 20 pau, vai. Tá. Água, luz, essas paradas, 20. Então, 70 mil de um, 20 pau do outro. Vamos colocar aqui entre transporte, gasolina, seguro. Eu acredito que um casal, hoje, para ele ter precisa ter uma reserva de emergência de 150 mil mês. Saca? Mensal, isso É. indo pra conta, né? Isso aí é o mínimo, eu acho. Eu acho que menos que isso é difícil. E é uma coisa que é real, Casal, dá pra tô fazer. falando, hein? É Dá pra real. fazer com certeza. Eu fazia mais, eu não vou. Aqui vai estar aqui pra falar a verdade, né? É. Poxa vida, né? E a gente chegou numa época, eu e minha esposa, que a gente sempre ali, corretinho os dois, a gente chegava a juntar ali sempre uns 200. Cara, acredita, dá pessoal, 200, 220 por mês. E daí o que a gente fazia? A gente deixava uma parte guardada no Japão e a outra parte mandava pro Brasil e investia lá. Então a gente tinha praticamente 2 reservas, né? Legal. Tinha a minha aqui e a minha que tava rendendo lá, né? Top, top. É assim, eu sei que as realidades são diferentes. Quando a gente fala que você vai ter que, se você fosse fazer 6 meses real de reserva de emergência, você ia ter que guardar 1 milhão de ienes, ou seja, $10 mil. É muita grana. I understand that. Então coloca como base pra vocês, guys, uma reserva de emergência para um casal aqui no Japão, 500 mil. Essa é a minha indicação, minha recomendação pra vocês, 500 pau. Calcula que você vai precisar ter pelo menos, calcula dessa maneira, pelo menos um pouco mais do que o dinheiro da passagem de volta pro Brasil. Só isso aí. Precisa. Já é Isso é uma, importante. tá ligado? Já é uma reserva de emergência, entendeu? Então, hoje em média tá 200 pau a passagem, né? Então coloca uns 50 mil a mais, tá $2 mil, coloca uns $500 a mais, então você vai ter uma reserva você precisa ter uma reserva de emergência de mais ou menos 500 mil ienes, $5 mil vai te salvar aí por pelo menos 4 meses em média, Sim. né? Que tá na média entre 3 e 6 meses. Vamos lá. Então é o que fala o segundo aqui, ó, analise sua renda e despesa, avalie a sua renda mensal, compara com a sua despesa, identificar a área que você consegue economizar para você aumentar o dinheiro que você pode destinar à reserva de emergência. Sabe como eu e a Evelyn fazia, velho? A gente fazia o seguinte, man. Fato. Por isso que a gente conseguiu guardar bastante. Ela tinha um salário médio, eu tinha um salário médio que era de mais ou menos líquido
entre 200... Porque naquela época eu não pagava... Não tinha imposto? Chacarroquém? Chacarroquém. Ah, então era... Então sobrava mais. Chacarroquém é imposto obrigatório de saúde aqui do Japão. Então sobrava mais, sabe? Mas realmente meu salário vinha em torno de uns 250 mil livre, saca? E o dela em torno de uns 220, 200 mil livre. E era um ótimo salário, dado o tempo lá atrás, né? Sim, A gasolina era bom. mais barata, tudo. Né? Salário bom. O que a gente fazia? Simples. A gente pegava o meu salário todinho e guardava. E a gente só usava o dela. A gente usava um salário e guardava um. A gente usava o salário menor, guardava o salário maior. Então a gente fazia uma reserva de emergência e mandava a grana pro Brasil para investir. Né? Então foi simples assim, a gente não precisava fazer muita matemática. Organizavam também pelo envelope, essas coisas? Organizar isso aí é fato, né? Toda a despesa era tudo na mão dela, organizadinha por envelope. A gente tinha o envelope das despesas fúteis, vamos dizer assim, que colocava lá, tipo, sei lá, 5 mil, 10 mil, que era para restaurante, essas paradas e tal. Então, assim, é isso. Primeiro passo, tu vai ter que fazer essa economia, essa matemática. Qual que é o lance do orçamento? Elabore um orçamento mensal que inclua uma alocação específica para a sua reserva de emergência. Certifique-se de ser consistente ao contribuir com essa quantia todos os meses. Isso aqui é muito importante, na verdade, cara, porque esses dias atrás eu estava orientando um aluno meu. Você acredita? Ele falou, teacher, poxa, eu quero ir para Austrália. Legal. E eu tô só fazendo baito, só que eu tenho um emprego, um baito fixo. Baito, pessoal, é tipo bico. Né? Só pra falar, pessoal. Numa loja de conveniência. Então, ele trabalhava mais horas para poder ganhar mais e o salário dele girava em torno de 180 mil e ele mora com os pais. Ele falou, teacher, preciso juntar no mínimo aí uma quantia X porque eu quero ir pra Austrália, quero muito ir pra lá. Falei, então tá bom. Tava só ele na aula, peguei uma parte da aula, falei, vamos lá. Comecei a colocar no quadro as contas dele, as despesas e tudo mais. E no final de tudo isso, sendo relevante a isso daqui, no caso você tá sempre ali reinvestindo o valor na sua reserva de emergência, eu falei pra ele, só que nada disso aqui vai adiantar se você não tiver disciplina de não tocar nesse dinheiro. Verdade. Porque você vai guardar, aí vai vir um amigo te chamando pra sair pra cá, um amigo pra sair pra lá. Você tem uma meta ali, cara. Então, chegou o teu salário, X, vai lá pra dentro. Se você fizer isso sem quebrar, cara, você vai juntar o que você quer. Não rapidamente, porque não existe mágica, tá, pessoal? Tá bom? Não tem mágica. Mas num determinado período de tempo, você vai estar indo realizar o teu sonho aí. True. Então precisa dessa consistência. Não tem como fugir disso. Consistência é a chave, né? Consistência e disciplina. Acho que esse é o segredo, vamos dizer assim. Aí aqui uma das dicas é para você abrir uma conta separada. Você abre uma conta separada da conta que você já tem para você guardar esse dinheiro de reserva de emergência e não utilizar. Né? Eu e a Evelyn, hoje a gente tem. Né? Você me perguntar assim, quantas contas você tem? Deixa eu fazer o cálculo rapidão. Não vou contar a conta business da empresa. Eu particularmente, eu e a Evelyn, of course, a gente tem conta do Correio, a gente tem 2 contas do Correio, a gente tem conta no FJ também, a gente tem conta no Nagoya e a gente tem conta no JA. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 contas no Japão, nossa, saca? E acredite, cada conta tem uma função. Cada conta tem uma função. Então tem uma conta que é só para as despesas das coisas das crianças. Então é uma conta que a gente deposita para descontar natação, para descontar o futebol, agora está um trade, mas também era futebol, era o balé da Agatha, era a nossa academia, era quase que uma conta esporte. Interessante. Onde a gente morava, ainda tá, né, porque a gente tem um apartamento lá em Anjo, tem o estacionamento que a gente o estacionamento desconta lá. Então aquela conta especificamente é para esses gastos, saca? Então a gente vai lá, a gente faz um cálculo, ok, só vou precisar colocar, a gente vai lá e aporta um valor e deixa lá para ir descontando as paradas. A gente calcula, daqui 3 meses eu tenho que pôr mais grana para ir descontando. E aí eu já vou pagando e deixando a grana lá, quase como se eu pagasse adiantado, sabe? Então, esse é um exemplo. A gente tem várias contas. A gente tem uma conta que é a reserva de emergência. A gente tem uma conta só para descontar os cartões de crédito. Olha que coisa maluca, velho. Funciona bem, guys. Funciona bem. O mais legal é quando a pessoa faz isso daí, ela mesma acaba criando para ela uma barreira de não tocar naquele dinheiro. É verdade. Porque é incrível isso. Por que eu tô falando isso? Porque nós fazemos isso, não no caso da conta bancária, mas a gente separa por envelope e na minha conta fica só o que vai ser descontado durante o mês. Então a gente saca aquele outro valor e coloca numa outra conta. Aqui no Japão tem o banco do correio e tudo. True. Então o restante a gente tira. O mercado vai para um envelope, por exemplo. E o que acontece? Só do fato daquele envelope ter um nome, você já dá um bloqueio ali, não posso encostar aqui.
É verdade, é verdade. É interessante. É uma objetivo. estratégia boa, na verdade. E tem coisas, guys, que a gente vai fazendo de maneira muito natural. De verdade, não foi que a gente planejou, cara, vamos abrir uma conta pra cada coisa? Não foi. Foi uma coisa meio que bom senso. A gente tinha essa conta, falando, aí a gente teve que... Pra que foi? Eu não sei o que teve... Acho que foi justamente pra conta dessa vaga de estacionamento do nosso apartamento de Anjo, os caras só aceitavam JA. Eita. Aí eu falei, caramba, a gente teve que ir no banco JA e abrir uma conta. Aí a gente aproveitou e falou, pô, então vamos cadastrar, tudo que tá aqui a gente vai jogando nessa conta pra descontar aqui. Ah, tudo que tá em Anjo vai dessa conta de Tudo que for esporte a gente coloca nessa conta. Legal, tudo que for cara. despesas fixas, mensais, que a gente sabe que é o mesmo valor todo mês. Vai anotando aí, A gente pessoal. põe nessa Vai conta, anotando. entendeu? E aí depois a gente utilizou uma outra conta para descontar o cartão de crédito, porque a gente... Aí é uma outra fita, hein, guys? A gente prometo que eu faço um podcast só falando de cartão de crédito. Cartão de crédito é maravilhoso se você souber utilizar. Com certeza. Né? A gente sabe utilizar bem, você não tem noção quanto de ponto a gente ganha, o quanto de coisa... Mano, se eu mostrar que vocês caem de costa, velho, porque a gente usa o cartão pra caramba, cara. Quem vê, fala assim, nossa, mas quem vê e não manja, vai falar assim, nossa, o cara tá pagando $5 ali no cartão, Gol Reacoen, 7 centão no cartão. Claro, vira ponto. É óbvio, vira ponto. Por que eu não vou fazer isso? Se eu pagar no dinheiro, não me retorna nada, velho. Então, ó, passa o plástico. Passa o plásticozinho, velho. Aí, isso aí vira ponto, pai. E aí, no final do mês, ou no final de 2, 3 meses, eu faço o cálculo, eu tô quase pagando uma fatura com ponto, velho. Entendeu? No Ion, eu compro coisa, pô, a gente precisa comprar uns negócios. A gente vai lá no Ion, o Ion transforma, Ion Shopping aqui, ele transforma os pontos em poder de compra. Então, eu vou no cinema, eu compro coisa pras crianças, saca? A gente come em restaurante com ponto, acredite, mano. Cara, que legal que você falou nisso, porque aqui no Japão, pra galera que tá no Japão agora, você sabe que aqui esse negócio de ponto, ele não vai só pro... Não é só coisa de cartão de crédito, aqui você pode fazer o cartão de ponto de cada loja que você vai. Então, se você tá comprando por aí e você ainda não tem o point tocado, né, que eles falam, do lugar que você compra, você tá perdendo tempo, tá cara. comendo bola, cara. Porque tem um lugar que às vezes eu frequento até demais, eu tenho que começar a parar, que é o tal do McDonald's. Nossa! Ok? Olha só, não tem nem Só que, pra você vontade, que tem ações, então tá tudo bem. Mas, mas o que acontece? Eu já cheguei a ganhar metade, praticamente de graça, por causa disso. Por causa de points. Por causa de points, entendeu? E farmácia, já deu desconto bom também. Então, acostume-se e tenha o hábito de usar isso, pessoal, tá? Tudo isso daí é pra ajudar você. É verdade, todo tipo de economia é válido, guys. Tome cuidado para você não confundir ser mesquinho com economia, tá? Mas isso aqui, não sei se eu falo disso agora. Não, fala não, deixa eles curiosos, hein? Vamos falar disso em um outro Deixa podcast, só. a gente fala dos pontos, a gente fala em como você economizar em outros pontos. Vamos falar da reserva de emergência, então. Exatamente. Então, vou voltar aqui, a gente já falou alguns pontos aqui que são interessantes, deixa eu só ler esse próximo aqui, ó. Escolha investimentos de baixo risco e alta liquidez. Mantenha reserva em investimentos líquidos e baixo risco, como conta poupança, CDB, título do governo. Acessibilidade imediata é crucial em emergência. Então, deixa eu te explicar para você entender. Veja bem, isso aqui são dois tipos de investimentos diferentes, tá? Isso aqui que está na mesa é uma caneca e uma ampulheta, tá bom? Então, para você entender, esse aqui é um investimento, aqui dentro tem água. Para ficar bem didático, eu sou professor, eu gosto de ensinar bem didaticamente. São duas, eu vou colocar meu dinheiro nessas duas reservas aqui, são duas reservas de emergência. Ah, mas é investimento? É investimento, mas eu posso construir a minha reserva de emergência em investimentos. Então, eu vou lá e eu compro essa reserva de emergência aqui, só que ela tem liquidez diária, líquido. O que significa isso? Que eu posso vir aqui, ó, e tomar a hora que eu quiser, liquidez diária. Botei aqui $1.000, 100 mil ienes na minha liquidez diária. Ela vai estar rendendo todos os dias, mas a qualquer hora eu posso vir e tomar. Muito bem. Eu não deixei isso aqui de propósito, cara, que eu pensei nisso aqui agora. Agora eu vou fazer um outro investimento. Outro $1.000, outro 100 mil ienes. Eu vou investir nesse aqui agora. Só que tem um porém. Eu não posso pegar enquanto ele não acabar de cair essa areia. Então, aconteceu uma emergência, eu preciso do dinheiro, eu vou lá, pego da minha liquidez diária, ó, mato, mas acabou. Eu não posso pegar nesse aqui. Esse não tem liquidez diária. Esse investimento, que aí tem vários, tá? A gente vai entrar no âmbito de investimento não depois. Só CDB, mas pelo tem vários, tem vários. Tem um monte, não vou falar agora. LCA, tem até, bom, enfim.
Dá pra estudar minuciosamente cada um e trazer detalhado, porque é muita coisa mesmo. É muita coisa. Quero que você entenda o que é liquidez. Um investimento com liquidez, que nem esse aqui, e um investimento sem liquidez, que é esse aqui. Então eu investi nesse aqui porque ele tinha uma rentabilidade um pouquinho maior que essa. Geralmente é assim. Só que ele demora, ó. Enquanto ele não acabar, eu não posso pegar nele. Sabe? Então ele vai demorar. Essa semana mesmo eu recebi uma boa bolada semana passada. De investimentos que eu investi há 3 anos atrás. Pô, que legal, cara. 3 anos atrás. A liquidez acabou. A liquidez não, desculpa. O prazo acabou. Eles me devolveram toda a grana com todos os juros. Né, com toda a rentabilidade dele, eu não encostei nele, peguei ele inteirinho. Ah, Guto, mas cara, acabou aqui a minha liquidez diária, eu preciso pegar ele. Beleza, você vai pegar, mas você não vai pegar toda o rendimento que ele tinha te prometido. Acaba não sendo bom, entendeu? Então, não é tão vantajoso assim, tá? Então, se você vai ter 2 investimentos, um em liquidez diária e o outro, você sabe que você não vai poder encostar nele. Ó, o tempo todo que eu falei, ainda não posso pegar no dinheiro. Tá vendo? É verdade. Mas tá tudo bem, guys. São investimentos. Eu tenho investimentos dos 2 jeitos. Esse tempo todo que a gente conversou, opa, pronto, deu prazo. Agora eu posso pegar o investimento de volta. Mas você viu o tempo que ele levou. Então essa é a diferença entre investimentos com liquidez e investimentos sem liquidez. Investimento que tem liquidez, que até quando a gente fala diária, que você pode realmente mexer a qualquer momento. Tá? E os outros que tem uma liquidez, ela tem um prazo mínimo, você pode pegar. Mas não vamos falar de investimento agora, só entenda aqui. Você pode construir sua reserva de emergência em cima de investimentos, mas você tem que tomar esse cuidado se ele tem liquidez ou não. Legal? Perfect. Next, my brother. Evite retiradas não essenciais. Daí o tendão de Aquiles de muita gente, né? E tudo volta ali o que foi falado. Por exemplo, você fez ali a sua meta, né? Começou ali a aportar o dinheiro na sua reserva de emergência. Você tem que entender que aquilo você não vai mexer. É uma reserva de emergência. Coloquem na sua mente assim. É o dinheiro que eu espero nunca usar. Entendeu? Então evite ao máximo. Se acontecer alguma coisa ou outra, claro, né, pessoal? Não tem como prever o que vai acontecer. Mas você tem que ter essa firmeza. Tem que ter essa firmeza. Talvez separar em contas, desse jeito é uma estratégia, né? E aqui a gente tem, para finalizar aqui, ó, reavalie periodicamente, a situação financeira ela muda, né? A situação econômica do país ela muda, suas metas elas mudam, então você tem que às vezes alocar mais ou talvez até menos em relação ao que você está esperando, tá? É isso, cara, e a recomendação é essa que a gente falou. Então basicamente é isso, guys, você que está aqui no Japão, você que está no Brasil, você que está nos Estados Unidos, doesn't matter, não importa. Você tem que ter uma reserva de emergência para você começar a investir. Essa reserva pode ser entre 3 meses de necessidades a 6 meses. Se você está no Japão ou em qualquer outro país e você é brasileiro, eu sempre aconselho a ter mais do que a sua passagem de volta. Tá? Porque pode acontecer, por exemplo, em 2008, você não estava aqui, 2011 veio no Japão, no mundo, teve o Lehman Shock. Né, que 2008? Foi 2008. Teve o Lehman Shock, que foi a falência dos bancos. E aqui o Japão parou. Aqui, independente do dólar, totalmente. Total. Sim. Tipo, parou e a galera que tinha... Sabe umas paradas que aconteceu? A galera, os brasileiros pegavam os carros, eles tinham carro financiado, casa financiada, eles simplesmente trancavam a casa, pegavam o carro com todas as coisas, iam para o aeroporto e abandonavam. Abandonava casa e carro. Meu Deus. Abandonado aqui. Aí o banco depois, obviamente, vai lá e pega, né? Mas a quantidade de carro que tinha abandonado no aeroporto de Chubu, mano, era surreal. Então os caras pegavam grana e vazava. Aí teve uma galera que não tinha nem dinheiro pra ir embora. Você sabe dessa fita? Não. Tinha gente que não tinha nem dinheiro pra ir embora, cara. Não tinha. Eles queriam ir embora porque não tinha emprego, não tinham o que comer. Aí entrou uma parada que chamou Shakai, como é? Sekatsuhogo, aqui no Japão. Ah, que era ajuda pra eles poderem ir embora. Não, Sekatsuhogo era diferente. Sekatsuhogo é assim, era uma ajuda pra... É forte a palavra, mas é isso mesmo. É ajuda pra miserável, vamos dizer assim. Caramba. Sabe? Que tipo assim, o cara não tem o que comer. Então você não pode ter nada no teu nome. O governo vai lá e te alugava um apartamento pra você. Então, o aluguel geralmente 40, 50, 60 mil. E ele dava mais tipo 10 mil ienes por mês pra você comer. Por semana. Meu Deus. Por semana, por mês, sei lá, que eu não peguei, né? Então não sei. Mas tem muita gente próxima a mim que pegou, viu, velho? Sekatsuhogo. Né? Porque realmente eles não tinham o que comer, cara. Saca? E não tinha dinheiro para ir embora. Olha a situação que a pessoa se encontrou. E aí, como última instância, para não ficar... Porque isso aí foi...
uma jogada do governo para não ficar sustentando os outros, né? Fala assim, pô, o cara tá aqui, não é japonês, não é uma pessoa produtiva para a sociedade. Sai mais barato mandar esse cara embora. Então, em vez do governo pegar e meter $1.000 por mês no cara, que era até 6 meses de Sekatsuhogo, dessa ajuda aí do governo, em vez de dar $1.000, que ia dar 100 mil ienes, que ia dar 600 mil, ele falava assim, vai, tu pega aí, eu pago tua passagem pra você ir embora. Então o governo pagou a passagem pra muita gente ir embora, que, sei lá, quanto que era na época, 200, 300 mil, só que essa pessoa ficou impedida de vir pro Japão, se eu não me engano, por 5 anos. Ah, eu lembro disso daí, você já ouviu falar. Então, ou seja, só pelo fato da pessoa, e às vezes a pessoa tinha dinheiro, viu, velho? Tinha dinheiro pra ir embora, mas ela falou, eu não, vou fazer o governo pagar pra mim ir embora. Tá bom, né, porque querem ir embora. Aí teve muita gente que sofreu porque o visto foi negado várias vezes antes dela conseguir voltar pro Japão. Talvez ela pensou que ela nunca mais fosse voltar, né? Mas isso é uma lição, guys. A gente conta essas histórias pra ficar de lição, pra você falar assim, cara, eu preciso ter uma reserva de emergência, é importante. E aí tu começa a investir, que é o que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Very good. Right? Mais alguma coisa, Vitão, que você quer colocar? Basicamente é isso, pessoal. Tenha paciência, porque step by step, né? Passo a passo. A partir do momento que você conseguiu ter essa tranquilidade, tá com seu dinheiro, tá com sua reserva, pode ficar tranquilo que isso vai começar a dar fruto, tá bom? Paciência. E vamos que vamos. É isso, guys. Então, primeiro ponto, já falamos no primeiro dia, a gente falou o quê? O quê? Invista em você. Invista em você. Primeiro. Tá lendo algum livro já? Já tá lendo, já tá estudando. Fazendo Tá algum curso? É isso aí. Tá aprendendo inglês? É importante. Japonês também. Inglês, japonês. Fazer um curso técnico, a gente tem curso técnico também. Já matriculou seu filho no português, você quer aqui no Japão? A gente fala isso, mas a gente não tá brincando. Tipo, verdade. a Spring existe pra ajudar a galera a se desenvolver. Pra isso que a gente tá aqui. Senão a gente não estaria gastando nosso tempo, que a gente não fala gastar, a gente fala investir. A gente não estaria aqui gastando, investindo nosso tempo em um podcast. Por que a gente tá fazendo isso? Pra ajudar a galera, velho. Entendeu? Então é pra isso que a Spring existe. Então, comece a estudar. Invista em você e na sua família. Segundo tópico. Reserva de emergência. Faça sua reserva de emergência se você não sabia o que era. Agora você sabe. Fechou? Isso aí. Isso aí, guys. Thank you very much for watching this video. God bless you all and Spring Your Life. É isso aí. Bye bye. Yeah. Can't stop me now.